nossa série, com uma alegria muito grande que eu chego aqui nessa manhã. Eu estou há 4 finais de semana sem estar na igreja. Férias, passou aquele final do ano que a gente não teve aqui, né? E estava com uma saudade danada desse clima maravilhoso da parte da manhã, que é um culto tão especial estar aqui aos domingos pela manhã. E a gente está com esse tema hoje, durante todo o mês. Eu consegui ver 3 mensagens, né? Uma ao vivo, lá onde eu estava viajando, e nas 3 palavras algo ficou muito no meu coração, é que havia um convite claro de Deus a uma maturidade, né? Quando a gente fala do tema Deus primeiro, existe sempre no nosso coração a certeza de que eu preciso deixar algumas coisas como segundo plano na minha vida para que Deus possa ser primeiro. E em cada palavra que eu ouvi, principalmente me chamou muita atenção a do pastor Rodrigo, acho que todos eles nos chamaram a essa maturidade. Nessa manhã eu queria completar, com a misericórdia de Deus, com muita alegria, podendo fechar essa mensagem, essa série. Queria falar com você a respeito desse tema. O tema geral da nossa série é Deus primeiro, né? Coloque ordem na vida. E o tema dessa manhã que eu quero tratar com você é esse aqui, eu já passei direto, né? Faça o mesmo. O texto que a gente vai usar é esse texto de Lucas, no capítulo 10, a partir do 25 ao 37. Mas antes eu queria conversar um pouquinho com você. Queria começar nessa manhã trazendo uma pergunta, né? Não precisa responder, eu quero que você leve realmente essa pergunta para casa e espero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo traga essa pergunta várias vezes ao seu coração, como tem trazido ao meu, como vai continuar trazendo ao meu coração. E a pergunta é a seguinte, que eu quero começar a falar. Será que a maior evidência de colocarmos Deus primeiro é o fato de estarmos fazendo muitas coisas para Ele? Será? Vou repetir. Será que a maior evidência de que colocamos Deus primeiro é o fato de estarmos fazendo muitas coisas para Ele? E por que eu faço essa pergunta? O primeiro motivo que me veio ao coração de começar com essa pergunta é que é muito comum a gente medir onde Deus se situa na nossa vida por aquilo que a gente tem feito para Ele. E eu faço outra pergunta, lógico que você já vai responder, fazer coisas para Deus é ruim? Não, é maravilhoso, é bom demais poder fazer coisas para Deus. Que coisas seriam essas, pastor? Jejuar, orar, falar do seu amor, trabalhar em um ministério, ministrar, ser útil na casa de Deus, sim. Ser generoso com a obra de Deus, maravilhoso. Observe, nada do que eu vou falar é errado, nada do que eu vou falar não deve ser feito, pelo contrário, evidencia muito. Uma coisa não é contra a outra, mas eu preciso entender se isso tem sido a matriz, o guia, a referência de que Deus está em primeiro na minha vida. Será que é isso? Eu fiz essa pergunta também porque essa maneira de pensar, né, que é muito comum, quanto mais eu faço coisas para Deus, eu posso achar que Ele é a prioridade da minha vida realmente. Outro motivo é o fato de nós sermos muito religiosos. Nós temos uma formação religiosa, né? Como a gente conversa isso com os pastores? Não é verdade, bispo? A gente volta e meia está conversando sobre isso. Como nós somos. E aí não vai crítica de maneira nenhuma, queridos. Vale a observação, lógico, que Jesus nos orienta sobre isso, e muito. Mas nós nascemos numa cultura muito religiosa. Conversando com o pastor Ednei essa semana, eu falei, eu conheço pessoas que nunca foram, não sei se é o seu caso, você conhece, nunca foram de nenhuma igreja e são religiosos, você conhece? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa parente minha, ela está afastada da igreja há muito tempo, sabe que é muito tempo mesmo, né? E eu na conversa para ela estava citando coisas religiosas para mim. Eu achei interessante, falei, poxa vida, eu estou querendo desintoxicar ela e ela está querendo me intoxicar. Olha que ela está há muito tempo fora da igreja. Um legalismo fortíssimo, uma condenação. Não, porque Jesus vai. Eu falei, puxa, eu estou querendo aqui falar do amor de Deus para ela, e ela está querendo jogar a religião para cima da gente. E na cultura, nesse enraizamento que a gente tem, né, religioso, existe sempre aquela intenção de que eu preciso agradar a Deus.
Quem aqui não quer agradar a Deus? Eu fiz a pergunta toda errada, né? Quem quer agradar a Deus aqui? Eu quero, demais. Mas o problema da religião é que ele bota ao contrário. Eu preciso agradar a Deus, porque senão eu estou fora do seu amor, eu estou fora dos seus planos. E não é isso que a palavra de Deus nos diz. Em momento nenhum a palavra de Deus nos diz isso, principalmente naquilo mais importante que nós temos dentro da palavra, o fundamento da palavra, que é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fala conosco. Ele diz que não é assim. Nele, em Cristo Jesus, nós cantamos hoje, o Senhor se agradou de nós, amém? Nele, por aquilo que Ele fez. Eu volto a dizer, eu faço essa pergunta, porque a verdade é mais fácil nós tentarmos medir o quanto Deus é importante para nós, em qual lugar Ele está na nossa vida, através daquilo que a gente faz para Ele, porque essa relação é mais fácil, porque é entre eu e Deus. Eu é que sei o que eu estou fazendo para Deus, não é? Eu é que sei, ninguém pode medir, mas eu sei. Então, se eu faço algumas coisas, eu estou bem. Não, mas eu posso justificar, eu posso escolher aquilo que eu vou fazer para Deus, não é? Afinal, aquilo está em secreto, aquilo está no meu controle. Mas, em contraponto a essa pergunta, eu queria trazer uma afirmativa, né? E que eu considero essa afirmativa extremamente, mas totalmente bíblica. E eu me coloco à sua disposição para você depois conversar comigo a respeito dessa afirmativa. Vamos tomar um café, vem aqui na igreja, eu converso com você sobre isso. Se você quiser se aprofundar, você pode falar assim: pastor, não concordo 100% dessa afirmativa, mas eu te digo, ela tem base bíblica clara, inequívoca. Ela tem muita base bíblica. E a afirmativa é a seguinte, em contraponto à primeira pergunta que eu fiz: amar e servir pessoas deve ser sempre o maior indicador que Deus está em primeiro lugar na minha vida. Vou repetir: amar e servir pessoas deve ser, poderia até colocar deveria, mas eu preferi colocar deve ser sempre o maior indicador de que Deus está em primeiro lugar na minha vida. Pastor, onde está isso na Bíblia? Esse versículo, propriamente dito, você não vai encontrar. Mas o que dá base a essa afirmação, meu querido, você pode escolher muitos textos que dão base a essa afirmação. E de maneira muito mais contundente e forte, principalmente nas afirmativas do nosso maior modelo, Jesus. Ao olharmos para os seus ensinamentos, nós entendemos que essa é a base de colocar Deus em primeiro lugar. Mas existem outros textos, por exemplo, como lá em João, quando o próprio Jesus fala: nisso vos conhecerão. Se vos amardes, nisso vos conhecerão, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mais à frente, lá na epístola de João, ele diz o seguinte, contundente, muito claro. Ele fala: como posso dizer que amo a Deus que não vejo? Se não amo a meu irmão, que vejo. Base bíblica. E talvez o mais forte de todas elas, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, diz o seguinte: eu poderia falar a língua dos anjos e dos homens, conhecer toda a ciência, entregar o meu corpo para ser queimado. Olha que ação violenta, hein? Porém, e no final daquela quase para nós utópica relação de atos de amor e de atos de serviço, o próprio apóstolo Paulo diz o seguinte: se eu não tiver amor, serei como símbolo que retine, como bronze, só vou fazer barulho e nada mais. Nessa manhã eu queria te convidar a ver uma desses textos que vão embasar totalmente essa afirmativa. Os textos de Jesus, nós somos o povo da nova aliança, diga amém. É bom demais poder pertencer à nova aliança. E uma das características maravilhosas, e aqui na nossa igreja a gente tem tentado falar muito a respeito disso, é que Jesus trouxe um novo tempo para nós verdadeiramente. Jesus vem e muda toda essa situação. E diante daquilo que Jesus fez, e diante daquilo que Ele nos ensinou fazendo, e nos ensinou falando, orientando, nós vivemos verdadeiramente o novo de Deus. E nas declarações de Jesus, Ele é muito claro com relação a amar e servir pessoas. Ele referencia isso. E o texto que eu quero usar nessa manhã
exatamente o texto que alguns textos eu já li. O texto do apóstolo Paulo em Coríntios é muito forte, mas ao me deparar com essa parábola de Jesus, ela é muito contundente. E preparando essa mensagem, eu estava com o tema no coração, desde uma reunião que nós tivemos com os pastores, e conversando, mas quando eu bati o texto, os olhos nesse texto, eu percebi uma riqueza muito grande, uma clareza muito grande de Jesus. O texto é esse texto que a gente colocou, e Lucas 10, deixa prontinho aí, a gente vai ler daqui a pouquinho. Antes eu queria fazer uma pequena dinâmica com você, dinâmica bem simplesinha, tranquila, não vai doer nada. Olhe para a máscara de alguém, de preferência que não tenha vindo com você, dá uma olhada aí. Poxa, pastor, logo quando eu vi que essa máscara é caidinha, o senhor manda a pessoa olhar para a minha máscara. Poxa vida, perdão, meu amigo. Deixa eu puxar isso aqui, gente. Você estava aqui quando eu quebrei a taça a última vez? Quem estava aqui? A Viviane me cobrou a taça, tá? Estou brincando. Mas, por segurança. Amém. Olhou, irmão, para a máscara? Gostou? Máscara agora é fashion também, né? A gente pensa até sair de casa. Eu vejo minha filha olhando, que máscara que eu vou? Falei, a que ponto que chegamos, né? A que ponto nós chegamos? Misericórdia. Essa dinâmica é tranquila, guarda só essa máscara aí, não pode ser olhado para 1, para 2, para 3, não tem problema não. Depois, guarda ela aí direitinho e vamos lá para o nosso texto. Daqui a pouco eu volto na dinâmica rapidamente para dizer o que eu quero falar a respeito disso. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, eu vou ler dessa forma. Eu vou ler do 25 ao 33, do 34 e 35, eu vou colocar aqui no telão e depois eu fecho a mensagem novamente, fecho o texto para você poder entender o que a gente quer. A partir do 25, sua atenção, se você puder acompanhar na sua Bíblia, se for outra versão, apenas preste atenção, já vai ser suficiente. Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como você lê? Como lês? E respondeu-lhe, e disse, respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeu bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-se retiraram, deixando-o quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando naquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Agora eu peço para você, para dar uma olhadinha aqui no telão, e diz exatamente assim no verso 34 e 35, é em cima dele que a gente quer conversar um pouco nessa manhã. Verso 34 diz: e aproximando-se, enfaixou as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Pondo sobre o seu cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedante. E disse-lhe: cuida dele, e tudo que mais gastar eu te pagarei quando voltar. Fecho aqui e completo com o versículo 36 e 37, só você ouvir. Fechou assim o texto. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntou para o doutor da lei. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faça a mesma coisa. Vá e faça o mesmo. Vá e faça de igual maneira. Amém? Essa é a palavra de Deus para a gente nessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, obrigado por esse momento, Pai.
É com grande alegria que a gente chega diante da Tua palavra, mas também com grande expectativa, Pai, porque nós sabemos que a Tua palavra é transformadora. Todos aqueles na história da humanidade que pararam para ouvir a Tua palavra e deram ouvidos a ela, mudaram completamente a sua existência, Pai, porque nós sabemos é o poder do Evangelho na nossa vida, o poder das boas novas, o poder da Tua ressurreição, da Tua graça que transforma a nossa vida. Mas apesar disso, Senhor Deus, Tu nos chama a cada dia, Deus, a uma mudança de estilo de vida, porque verdadeiramente a proposta de Jesus para nós é uma mudança do nosso estilo de viver, Pai. Não somos mais desse mundo, pertencemos a Ti, e como pertencemos a Ti, queremos ter na nossa vida o Teu estilo de vida. Pai amado, sê conosco nessa manhã, para que aquilo que venhamos a ouvir seja estabelecido no nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém? Diga assim: Deus é bom. Bom demais. Como eu falei no início da mensagem, na introdução, existem alguns textos na Bíblia que são muito claros com relação ao ato de amar e servir pessoas como o primeiro lugar que nós devemos colocar a Deus. E existem 3 motivos muito especiais, pelo menos para mim, porque que eu escolho esse texto dessa parábola de Jesus. O primeiro motivo é que nesse texto, como o próprio subtítulo diz, contém o quê? Uma parábola de Jesus. Parábolas são figuras de linguagem, maneiras com que Jesus usava muito disso, para estabelecer aquilo que ele queria, aqueles conceitos principais que ele queria estabelecer, como fundador de uma nova aliança, fundador de um reino que tinha chegado para nós. Ele se coloca por diversas vezes dessa maneira. E por que isso? Porque quando eu trabalho uma parábola, eu vou inserir ali exatamente o que eu quero falar. É diferente de eu contar algo que aconteceu. Quando eu conto, por exemplo, alguma coisa que aconteceu com o bispo André, eu conto um fato para você, mas se eu pego o exemplo da pessoa do bispo André, e diante da mesma situação eu digo como ele deveria ter se comportado, da maneira correta, eu estou fazendo o quê? Contando uma alegoria, eu estou dizendo exatamente como ele deveria fazer. Tanto que a palavra de Deus nos diz, maioria das parábolas, Jesus fala o quê? O reino de Deus é semelhante a, e discorre sobre um conceito, e ele fixa ali um conceito maravilhoso. Então, quando eu olho para a maneira com que Jesus trata esse tema, ao ser arruído pelo doutor da lei, e ele devolve aquela pergunta e conta um fato, ele está estabelecendo ali claramente como ele quer que nós venhamos a tratar esse tema. Amém? Como ele quer. Quando eu olho para esse texto, eu tenho clareza, não é o pastor que está recomendando, não é a religião, não é estatuto de igreja, é Jesus que recomenda a forma correta com que a gente deve estabelecer o ato de amar e servir pessoas. Escolhi esse texto porque ele tem uma parábola. Segundo motivo pelo que eu escolhi esse texto, que eu acho ele fantástico, né? Jesus, como mestre maravilhoso, nos ensina outra coisa. Ele vem e traz para responder aquele homem um contexto daquela época. Ele traz uma situação cotidiana dali. Era muito comum naquele tempo viajar de cidade para cidade, e as estradas, querido, não tinha barreira da Guarda Federal, Municipal, não tinha nada disso. Eu saía sem saber se ia chegar do outro lado realmente, porque viagens eram perigosas. Não só pela questão dos salteadores, que Jesus falou, se ele citou essa aqui, deveria ser a mais comum, né? A gente pensa que o mundo está muito ruim, mas olha aí, né? Tem ancestrais aí na história. 2000 anos atrás era muito perigoso. Já existiam as faixas de Gaza que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? O pessoal fala, vai que hora? Vem para cá? Não, não passa aí não, tá? Não vem por aqui não, que não vale a pena. E a gente já entende. Jesus pega algo muito comum a ele, ao cotidiano deles, para exemplificar. Jesus era um mestre. E ao estabelecer esse princípio com algo cotidiano, corriqueiro, algo que era conhecido, ele estabelece que esse ensino durará para sempre, porque nós sempre estaremos vivendo, né? A gente vai estar sempre em meio a essas situações na nossa vida. Quando ele fala a respeito de algo comum que estava passando ali no meio, ele diz o quê? Você também, esse grande estudioso da lei, você já pode ter visto essa situação, você pode passar por isso, de ser um desses que durante uma viagem sofre um acidente,
é atacado por uma fera, é assaltado, é espancado. E nesse contexto você também vai precisar de pessoas para lhe ajudar. Quem gosta da vida aí, diga amém. Olha lá, tem gente, olha lá. Hein? Eu gosto muito também. Vida é muito bom, tem coisas maravilhosas. Mas como Jesus disse, no mundo tereis aflições, existem coisas complicadas na vida. Jesus, quando traz esse ensinamento através de algo complicado que a vida traz para nós, ele evidencia isso claramente. Eu sempre vou estar diante de situações difíceis na vida. Minha filha está fazendo alguns trabalhos já com aquilo que ela aprendeu na faculdade, alguns trabalhos profissionalmente. E durante uns trabalhos desses que ela estava fazendo, ela me procurou assim, estava estressada. Estressou, eu falei, porque é negócio de prazo, tem que entregar, vamos lá, porque profissionalmente a gente falou, filha, isso é coisa séria, né? E ela veio, pá, estou estressada. Aí eu falei com ela, olhei os olhos dela e falei com o maior carinho assim, bem-vinda ao mundo dos adultos. Só tem ali dizer isso, querida. Já falei isso meu filhão também. Eu tive várias oportunidades, já falei com ele também, Davi. Rapadura é doce, mas não é mole. Vida é bom demais, mas vida, muitas das vezes, ali na curva, ela vira totalmente ao contrário. E a gente tem vivido muito isso nesse período. Como as vidas têm virado ao contrário. Como a gente se aproximou de vários e vários dramas através desse momento que a gente tem passado. Mas existe um terceiro motivo pelo qual eu trouxe esse tema, esse texto exatamente para falar aquilo que eu quero falar nessa manhã com você. E é muito rápido, a gente daqui a pouquinho já está terminando. Sei que você está se abanando aí, vai acabar esse sufoco. O terceiro motivo é o seguinte: Jesus não só aponta, através desse texto, para o que deve ser feito no ato de amar e servir pessoas. Ele não só aponta que isso é algo importantíssimo, se eu quero colocar realmente Deus em primeiro lugar na minha vida. Ele não só aponta para o caso do ato amar e servir, mas ele detalha e ensina como eu devo amar e servir pessoas. E Jesus faz isso detalhando, descrevendo, de uma forma incrível, uma sequência de atos de amor e de serviço que aquele samaritano fez com aquele homem que ele nem conhecia. E com essa sequência que eu quero entrar exatamente naquilo que eu quero trazer para a gente essa manhã, no que significa colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Detalhadamente Jesus discorre o que significa amar e servir alguém. Ou eu posso dizer e posso falar da mesma maneira, o que pode significar uma disposição de amar e servir pessoas. E a primeira coisa que ele fala, que esse detalhamento nos traz ensino para nós, eu vejo que esse detalhamento nos traz alguns níveis de envolvimento que vão ser requeridos da gente quando nós nos dispomos a amar e servir pessoas. E cada um desses textos é aquilo que eu quero conversar com você bem resumidamente. A primeira coisa, o primeiro nível que eu posso dizer de envolvimento, quando eu me disponho, e pastor André, bispo André fechou a parte do louvor falando uma frase fantástica. A gente precisa entender que a verdadeira adoração está muito mais ligada a obedecer aquilo que Deus nos pede do que exatamente fazer qualquer outra coisa. E ao olhar para isso, eu preciso entender que esse chamado, amar e servir pessoas, é uma ordem que Jesus nos dá. E se eu quero verdadeiramente colocá-lo em primeiro lugar, adoração é isso, ter nele o primeiro lugar da minha vida, eu preciso caminhar para isso, entendendo o que ele falou. O primeiro nível que ele faz de envolvimento, que Jesus cita, aproximou-se, isso está lá no versículo 34. Eu acredito, talvez seja esse o ponto crucial em qualquer ato de amar e servir alguém, se aproximar, né? É difícil às vezes, gente, a gente se aproximar. Sabe por quê? Porque a gente pode se aproximar e entender o que está acontecendo ali. Na maioria das vezes, a gente prefere o quê? Não se aproximar. A gente prefere passar de largo. Pastor, é muito tempo, eu não quero nem me aproximar. Eu sei como é que é aquela história ali, eu imagino como é que está aquela situação.
Eu imagino quais vão ser os desdobramentos que vão acontecer se eu me aproximar. Na verdade, eu não quero nem me aproximar. Ou, muitas das vezes, essa é uma luta, querido, e aí eu falo justamente com você. Eu sou pastor há tanto tempo, mas eu luto também com isso. Eu sei que você luta cada dia. Às vezes o coração quer, mas tem muita voz. E a gente fala na escola Avance que é muito importante a gente entender que o homem natural não cogita dessas coisas. E muitas das vezes a gente não se aproxima de situações que precisam, de pessoas que precisam de nós, porque o homem natural se sobrepõe ao espiritual. O espiritual quer fazer, mas o natural calcula: isso vai ser difícil, isso vai me dar trabalho, isso vai ser um problema, eu já sei que aquilo ali não vai dar jeito. E não faltam vozes. E eu não sei, eu não sou apologista de ficar falando o mundo não presta, nada disso. Eu não sou disso, acho que a nossa igreja não fala a respeito disso. Tem muita coisa boa acontecendo, tem muita gente boa acontecendo, mas infelizmente a mídia nos puxa. O contexto da sociedade usado pelo inferno nos puxa a não se aproximar demais de problemas. Eu tenho os meus. É difícil, eu não quero me envolver com isso. Talvez eu esteja falando aqui, o Espírito Santo está te lembrando de coisas que você já aconteceu com você. Você falou assim: cara, não dá para chegar perto disso não. E por muito tempo, e aí eu não estou falando da família da fé, eu quero dizer, nós, povo de Deus e igreja como um todo, a gente assumiu essa postura de não se aproximar do mundo, como se isso garantisse alguma coisa para nós. Pelo contrário, não dá para entender, quando eu olho aquilo que Jesus fala na palavra dele, não dá para entender por que a igreja tomou essa postura de se afastar do mundo. Ah, pastor, mas o mundo não tem nada que presta, vai se contaminar. Jesus o tempo todo se aproximou de pessoas. E ele nos pede que sejamos discípulos. Como é que eu vou andar na contramão? Por quanto tempo a igreja se fechou, exigindo que pessoas se transformassem e mudassem para poder entrar aqui, quando aqui que é o lugar de mudança? E a gente aqui dentro também não entende, que a gente não tem paciência com ninguém. A pessoa está dando fruto ruim ainda, está aqui dentro. Há quanto tempo tem de igreja? Há 4 meses. Gente, 4 meses de igreja. Eu estou com 38, fazendo besteira até hoje. E a gente com 4 meses, a gente está cobrando santidade dela. A igreja se engana muito. E por muito tempo, essa maneira errada de pensar nos afastou de pessoas. Afastou pessoas de virem para a igreja. Lugar onde tinha solução, ela nem tentou, porque não dá nem para entrar. E quantas vezes essa primeira barreira, esse primeiro nível de envolvimento, a gente nem passa dele, nem chega nele, porque dá trabalho. O homem natural não vai querer, querido. Não vai querer se importar com pessoas. A mídia, muito difícil ela te incentivar a fazer isso. Pode até ser algumas mensagenzinhas que incentivam, mas de modo geral não vai te incentivar. As vozes falam muito sobre isso. Aí Jesus nos esclarece esse primeiro nível. Eu queria deixar essa frase para você: vou amar e servir pessoas quando aprender a vencer a barreira de me aproximar. É difícil, mas é verdade. A última vez que eu preguei aqui, penúltima, a mensagem chamada Deixa Esbarrar. Eu falei um pouco sobre isso. Muitas das vezes a gente precisa deixar ser incomodado, deixar que pessoas encostem um pouquinho na nossa intimidade, cheguem um pouquinho perto da gente, com outra intenção. Entenda o que eu vou falar. Nem fala de Jesus, tá? Deixa ela te conhecer um pouquinho. Melhor do que falar de Jesus, deixa ela ver Jesus na tua vida. Amém? Isso vai dar um fruto tremendo. Evangelismo nenhum no mundo, projeto de evangelismo, cruzada, enche, ou vou falar o termo enche, muito inadequadamente, mas deixa uma igreja com mais membros, ou enche uma igreja de pessoas que precisam, vamos falar da maneira adequada. Projeto nenhum de evangelismo faz o que pessoas que entendem isso aqui fazem. Todos nós, só nós que estivermos aqui, realmente tomarmos isso como algo forte na nossa vida. Daqui a um ano não cabe gente aqui nessa igreja. Escuta o que eu estou te falando. Não cabe. Tem que ir lá para a quadra. Porque nada supera ver Jesus na vida de alguém próximo a mim. De um vizinho, de colega de trabalho. E o primeiro convite que Jesus faz é esse nível de envolvimento que aquele samaritano teve com esse homem.
Mas ele segue. Jesus é tremendo. Eu fico espantado com esse tema que ele colocou no nosso coração. Mas ele segue e vai para o segundo nível de envolvimento, que pode ser muito necessário. E ele diz o seguinte, no versículo 34 ainda diz, enfaixou as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Eu não vou nem entrar, o texto é tão rico, tão rico, tão rico, tão rico. Tem um monte de coisa que eu não estou nem tocando no assunto, gente, porque eu preciso ser muito específico aqui. Eu não vou nem falar do azeite do vinho, quer dizer consolo, quer dizer alegrar alguém, né? Tornar o ambiente melhor. Mas eu vou focar em duas coisas, dois verbos aqui, que diz duas ações que esse homem fez. Enfaixou-lhe e aplicando-lhes azeite e vinho. Esse é o segundo nível de envolvimento que Jesus deixa claro em pessoas que querem amar e servir a outras pessoas. É quando eu percebo, quando eu chego perto, e eu vejo que a história tem mais coisa ali. E aí vem a segunda coisa que Jesus exemplifica que aquele homem fez. Ele dispôs do que ele tinha. Ou seja, a gente se aproxima, a gente percebe, opa, você já aconteceu isso? Você deve ter conversado com alguém do seu trabalho, com algum vizinho seu, ou até parente seu. E no meio da conversa você fala, opa, tem coisa errada aí. Esse casamento está por um fio. Esse cara está num caminho complicado. Mas quando a gente percebe, a gente tem duas opções. Ou age ou foge. Agir ou fugir. O que eu vou fazer? Encontrei um cara moribundo na rua. O samaritano olhou para ele, estava quase morrendo. Ele chegou perto e viu. Opa, ele lembrou. Ali no meu cavalo tem azeite e vinho. Vou fazer o que eu posso. Vou dar o próximo passo. O Bispo André fala muito a respeito disso. Próximo passo qual é? É quando eu percebo o que está acontecendo e aí é hora de responder essa clássica pergunta que todo cristão vai ser colocado na parede. O que eu faço? Eu vou agir ou eu vou fugir? Eu vou agir ou vou me afastar? Jesus ensina claramente aquele homem não fugiu da sua responsabilidade. O tema justamente desse segundo ponto é isso. Assuma a sua responsabilidade. Quero deixar essa frase para você. Vou amar e servir pessoas quando entender que sempre, não, pastor, não é sempre que eu posso fazer alguma coisa. Eu te digo em nome de Jesus, acredite, eu sempre posso ajudar alguém. Você concorda comigo? Diga um amém. Eu sempre posso fazer alguma coisa por alguém. E esse princípio está em toda a palavra. Eu volto lá na viúva de Sarepta, Velho Testamento. Fome em toda a terra. Nada para comer. Desgaste total, não tinha nada. Terra, sequidão. O profeta chega na casa da viúva e pergunta, você tem água? A viúva que estava à morte. Ela fala, tem. E vai buscar água. E isso eu aprendo. Eu sempre posso fazer alguma coisa por alguém. Pelo que eu olho desse samaritano, a sua postura, a maneira com que ele observa o amar e servir pessoas, de uma forma totalmente voluntária, eu posso observar, se ele não tivesse azeite e vinho, se tivesse água, ele iria limpar as feridas daquele homem, ele ia fazer alguma coisa. O segundo nível que Jesus propõe para a gente, com muita clareza, gente, com muita clareza. Tenta observar essa parábola de Jesus, o ensinamento que ele deu para aquele homem, sem esse detalhamento todo. Dá para entender o que Jesus quis dizer, mas ele faz questão, ele responde a esse questionamento, vou fugir ou vou agir? Jesus fala claramente, porque aquilo é uma parábola, ele quer que você entenda, ele quer que nós entendamos, eu sempre posso fazer alguma coisa por alguém, e ele faz, ele estabelece, não fugir, mas agir. Aquele homem não podia ficar na situação que ele estava. O que eu posso fazer? E ele faz o que podia fazer. Mas Jesus segue. É impressionante. Continua. E o próximo momento, já no verso 34, passa para um outro nível de envolvimento. E muitas das vezes eu vou precisar chegar a esse nível também. É quando fala assim, pondo sobre o seu cavalo. Esse terceiro nível de envolvimento, ele chega a ser
meio chocante, gente, com a gente, né? Ele nos abala de uma maneira positiva. Quando ele percebe que mesmo aquilo que ele fez, que ele podia fazer, colocar azeite, vinho naquelas feridas, amenizar aquele primeiro momento, dar uma sobrevida àquela pessoa, quando ele percebe que aquilo não era suficiente, aquele homem estava à beira da morte. Precisava de mais cuidados. Sobre a vida dele, entrou um terceiro nível que eu quero falar, quando nós precisamos assumir responsabilidade sobre a vida de alguém. Pastor, essa pregação está indo para um lugar meio estranho. Bem-vindo ao mundo dos discípulos, amigo. É Jesus que está falando. O que eu vou fazer? Eu vou arrancar essa página daqui? Eu vou puxar e não vou falar? Como que eu não vou falar para você? Você já falou para mim? É quando eu olho, vejo que eu fiz, não está suficiente. E mais, o risco que aquela pessoa está correndo é grande. E vê quando eu, no segundo nível, eu percebo o risco, mas o segundo, eu faço alguma coisa, mas quando eu fiz alguma coisa, meu Deus, tem mais aí. Vou embora, eu te pergunto, que responsabilidade aquele samaritano tinha sobre aquele homem? Me diz. O rasteiro, se fosse judeu, ele nem era muito querido pelo cara, do bobear, né? A Bíblia não toca no assunto, mas era uma pessoa. Mas se fosse judeu, o samaritano ia perceber logo que era judeu. Ele fala assim, esse cara nem gosta de mim. Que responsabilidade aquele cara tinha? De parar, de olhar, de cuidar? Nenhuma. E quando é requerido da gente isso, esse ato de amor e de serviço, é exatamente isso. Eu assumo uma responsabilidade para a vida de alguém, porque Jesus quer que eu assuma. Não é porque eu tenho que assumir. Quantas e quantas vezes, estou abrindo meu coração aqui com você, quantas e quantas vezes, 30 e tantos anos de nova vida, quantas vezes eu já cheguei perto, cheguei a um nível, mas eu não tive coragem de dar outro passo de adiante, quando eu sei que era preciso. Eu precisava algo mais. E quando eu falo sobre assumir responsabilidade sobre a vida de alguém, é que aquele samaritano podia ir embora, e aquele cara morrer ali. Mas ele decide algo fantástico, por isso que eu acho que é chocante esse terceiro nível. Ele coloca ele sobre o seu cavalo. Você já pensou quando a gente pensa assim? Se eu fizer isso, o que pode dar? Qual o problema que pode surgir na minha vida? E se eu me envolver demais nesse problema? E se eu for demais nesse casamento? Agora, uma coisa estava no coração daquele homem, quando ele tomou essa atitude, ele falou assim, essa pessoa não pode ficar onde ela está. Quando eu assumo o nível de responsabilidade por a vida de alguém, ainda que entre eu e Deus só, eu estou dizendo, eu não posso deixar essa pessoa aqui. Eu não posso deixar esse jovem nesse caminho. Isso vai dar problema sério. Ele está em risco de vida. Eu não posso deixar essa pessoa que eu estou vendo que está se envolvendo, está jogando o casamento fora. Eu estou vendo e eu posso ir embora. Isso é responsabilidade minha? Não, é sim. É sim, porque está na palavra de Deus. Esse homem assume uma responsabilidade que não era dele, simplesmente por amar aquela vida. E dizer, eu não posso deixar ela aqui. Se eu deixar ela aqui, ela vai morrer. Quem será o próximo que vai encontrá-la? Será que vai ajudar? Quem será? Será que vai vir outro ladrão para acabar com isso? Será que vai vir um animal e morrer? Você entende como é fácil para nós identificarmos situações, mas é difícil para nós assumirmos responsabilidade de não dizer, eu vou tirar, fazer de tudo para ajudar essa pessoa a sair daqui e ir para um lugar melhor. Isso, se aplicação na nossa vida, pode ter várias. Quero te perguntar com muita sinceridade, não precisa responder. Você se lembra de alguém, vem à tua mente, em que você percebeu claramente, essa pessoa não pode continuar aqui? Eu vou fazer uma pergunta pior ainda, que nessa então nem responda. Você assumiu alguma responsabilidade sobre aquela vida? Você tomou alguma atitude para fazer com que aquela pessoa saísse da onde ela está e fosse para um lugar seguro? Você sabe uma coisa evidente, às vezes que nós cristãos, crentes, discípulos, enfim, o que for, a gente age com muita semelhança.
é quando a gente vê pessoas que não fazem ideia do que Jesus faz na nossa vida, a capacidade que o Evangelho tem de transformar. A gente vê situações, a gente fala assim, morde o dente, fala assim, puxa vida, não precisava estar passando por isso. Ah, se conhecesse Jesus, ótimo, maravilhoso pensar assim, é ótimo, mas será que a gente tomou para nós mesmos a responsabilidade? Eu vou lá mostrar esse Jesus para ela, eu vou lá falar. A estratégia, a maneira, Deus vai colocar no teu coração. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Ele já falou que quando a gente se dispõe a fazer, Ele coloca a palavra certa na nossa boca. Precisa dispor. Aquele homem assumiu uma responsabilidade tamanha que ele colocou aquele moribundo, semi-morto, em cima do seu próprio animal. A pessoa que ele coloca, na hora que ele coloca, assim, estou parafraseando, não estou conjecturando, na hora que ele vira o cabra em cima do cavalo, morreu. Há um morto em cima do meu cavalo. E agora? Para explicar. Risco? Assumir risco. Sim, às vezes é assumir risco. A frase que eu deixo nesse terceiro nível é esse: vou amar e servir pessoas quando assumir a responsabilidade de que posso ajudar a mudar realidades. Você crê que Jesus muda realidades? E você crê de todo o coração? Você pode ser um agente de mudança de realidade, gente. Eu já tive algumas vezes esse privilégio na minha vida, de ser um elo, de ser um ponto de contato, de ser um outdoor de Jesus, sei lá, de mostrar Jesus para alguém, e aquela pessoa conseguiu com o tempo, com dificuldade, mas se acertou com Jesus e hoje é uma pessoa completamente diferente. Às vezes é simples demais fazer isso, mas às vezes é complicadinho pra caramba. Tem vaga no céu que é difícil, viu? O cara dá um trabalho danado. O cara não quer, ele quer ir para o inferno de qualquer jeito. Falei, não vai. Não vou deixar. E assume responsabilidade por pessoas que às vezes precisam demais sair da posição que estão, porque estão num risco muito, muito, muito grande. Mas Jesus segue, ainda fecha com mais um nível de envolvimento, que é extremamente maravilhoso e talvez, no contexto que a gente vive hoje, seja o mais difícil. Quero pedir para o pessoal do louvor já subir, já pode ir ficando por aqui. Daqui a pouquinho a gente está acabando. Mas esse quarto nível fala no versículo 35, que diz assim: e partindo no outro dia, tirou 2 denários e disse, cuida dele. Se gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu acerto com você. O quarto e último nível, parece que eu vou falar, esse último nível de envolvimento que Jesus cita, fala de envolvimento e não, e investimento. Aí você pode falar, pensar rapidamente, ele deu 2 denários, né? Ele bancou o tratamento da pessoa. A gente pensa logo em dinheiro, a primeira coisa que a gente vai pensar é dinheiro, mas não é só isso. Também envolve também finança, envolve também financiar, envolve também investir, ser doador. Pode investir, pode ser que aconteça. Mas o maior investimento que eu vejo nesse nível de envolvimento que esse homem teve foi de vida e de tempo. E aí a gente pega muito no que a gente vive hoje em dia, no nosso contexto, né? Às vezes pode ser mais simples no mundo que a gente vive, nas demandas que a gente tem, na correria que a gente tem. Às vezes é mais fácil dar dinheiro do que dar tempo e dividir vida com alguém. Dá muito menos trabalho. É muito mais difícil, às vezes, separar um pouco de tempo e saber que, às vezes, é muito difícil aquela situação e o pouco de tempo que eu achava que iria investir é muito tempo. Notem, o samaritano estava de viagem. Vocês viram no texto lá atrás, né? Ele estava de viagem. Quando Jesus fala do levita e do sacerdote, ele fala que ele estava passando ocasionalmente. Jesus é fantástico, né? Que ensinamento incrível. Os 2 que estavam de bobe, além de conhecer a lei, não fez nada, não fizeram nada. O outro estava ocupado, parou da viagem para socorrer o cara. Estava de viagem. O que eu aprendo nesse nível com Jesus é quando ele fala de envolver vida e tempo com pessoas,
Isso significa amar e servir pessoas? Às vezes é que eu preciso trazer aquela pessoa para dentro da minha agenda, que já está tão cheia. E quando eu falo do detalhamento que Deus dá, que Jesus dá, quando Ele fala esse texto, quando explica como é amar e servir, o samaritano fala assim: ficou com ele uma noite, financiou os cuidados sobre ele, ainda falou com o dono da estalada: eu vou voltar. Investir em pessoas significa não desistir. Pastor, já falei, cara, parece um caso perdido aquilo ali. Passou um tempinho, volta a falar. Passou um tempinho, volta lá no lugar onde começou a conversa. E aí, como está? Volta a investir, volta a investir. Abre um pedacinho nessa agenda. Simplesmente porque Jesus orientou assim a sua igreja. Ele volta no dia seguinte porque ele tinha um compromisso de amar e servir aquele homem. Nessa manhã eu queria repartir esses 4 níveis. Talvez você lendo esse texto, você pode até alcançar outro nível de envolvimento que Jesus pode requerer da gente para amar e servir pessoas. Mas quando eu olho para esse texto, eu lembro que um dos motivos pelo qual eu escolhi esse texto foi que Jesus trata sobre algo cotidiano. Aquele rapaz estava num momento comum da vida dele e teve que brecar a vida dele para amar e servir alguém. 2020 foi para nós um ano bem complicado. Teve pessoas aqui que passou 2020 de boa, sem problema nenhum. São poucas, e glória a Deus por isso. Mas tanta e tanta coisa, assim como na parábola a gente pôde ver, tanta e tanta coisa aconteceu, e tanta vida mudou, e tanta situação, tanto drama apareceu. Quero apenas fazer mais uma pergunta para você. Você levante sua mão. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo um drama perto de você? Se você não levantou a mão, provavelmente você não está lembrando, mas tem. Tem gente perto de você com drama, passando algum tipo de drama. O nível que é, eu não sei. Qual o nível de envolvimento que vai requerer de você, eu também não sei. Mas ao olhar esse 4º nível, eu quero deixar também essa frase para você: vou amar e servir pessoas quando estiver disposto a investir um pouco de vida na vida dos outros, de outros. Não há como fazer diferente. Assim Jesus nos ensinou. Até mesmo dentro da igreja, nós vemos revérberos e sinais de tudo que aconteceu em 2020. Pessoas que mesmo dentro da igreja estão perdendo a esperança. Pessoas que mesmo dentro da igreja estão desanimadas de seguir e continuar. E essa mensagem nasceu realmente durante uma reunião dos nossos pastores, e que a gente conversou sobre isso. 2021 precisa ser o ano do lado a lado, do 1 mais 1, de ver que tem gente à beira do caminho e não pode ficar ali. Não precisa ficar ali, porque nós somos um corpo, amém? Eu queria que você ficasse de pé, eu queria orar com você. Você lembra da dinâmica que a gente fez no começo? Eu pedi para você olhar para as máscaras aí da galera. Dá uma olhadinha de novo, procura uma outra máscara talvez, né? Independente se você gostou da máscara ou não, eu queria dizer para você, querido, eu só vou colocar verdadeiramente Deus em primeiro lugar na minha vida. Se eu quero colocar Deus realmente em primeiro lugar na minha vida como minha prioridade, eu preciso me importar mais com o que está por trás dessas máscaras. Eu preciso me importar com o que está atrás desse sorriso aí. Se é que tem um sorriso atrás da máscara, eu preciso me importar mais com o que vai atrás daquilo que está por dentro das pessoas. Esse é o chamado primordial do Evangelho, básico. E não é à toa que ele, o próprio Jesus, ensinou tão detalhadamente. E falou para um intérprete da lei: o que é que eu faço para colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, para que eu viva? E Jesus responde com uma clareza impressionante.
E eu quero convidar você nessa manhã que faça uma oração cantada. É uma música que representa demais, né? Que diz: usa-me, Senhor. A gente vai cantar uma vez só. E que se verdadeiramente eu quero assumir essa afirmação, que eu só vou realmente colocar Deus em primeiro lugar na minha vida se eu realmente amar e servir pessoas. Se esse é o teu desejo, você ore cantando essa canção. Esse louvor sai do seu coração como uma verdadeira palavra de Deus. Amém? Se você conhece essa música, feche seus olhos. Logo em seguida a gente vai estar orando e se despedindo. Sonda-me, Senhor, Som das nossas vidas, ó Pai. Teu é o Espírito. quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, Monte sobre as águas, como abrigo no deserto, fecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Pastor, será que eu vou ter que me envolver sempre tanto assim com tantas pessoas? Me aproximar, me responsabilizar, assumir essa responsabilidade de tirar aquela pessoa daquele lugar, investir na vida dela. Será que vai ser sempre assim? Nem sempre pode ser assim. As pessoas às vezes estão esperando apenas que você se aproxime dela. Só me aproximar já vai fazer uma diferença total. E durante essa mensagem, quando eu fazia essa mensagem, várias vezes, Deus é testemunha, eu perguntei: Senhor, essa mensagem está muito forte, está muito dura. Será que eu vou trazer um fardo sobre a vida de alguém? Mas uma resposta foi suficiente para mim. E eu creio que foi a resposta do próprio Jesus para mim, para esse questionamento meu. Será que essa mensagem é dura demais para nós? Será que é pedir demais para o povo de Deus? E a resposta que Jesus me deu foi essa aqui, ó. Gente, falhou no final só. Bota para mim, Matheus. Foi essa a resposta que Jesus deu para mim. Claramente, esse é o modelo de amor e serviço que Ele deixou na sua palavra. Faça o mesmo. Faça o mesmo. O que significa isso? Faça o que você tem que fazer. Faça o mesmo. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Ele é fiel, Ele é bom. Vamos aplaudir o nome dEle. Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Bom demais estar aqui com você. Em nome de Jesus, que seja o restante do domingo abençoado. Leve essa palavra para sua casa. Volte a esse texto. Deixa Deus falar do teu coração. E vamos exercer aquilo que Ele nos chamou. Deus abençoe a tua vida. Não saia sem pelo menos dar um tchau para alguém, cumprimentar. Domingo abençoado. Em nome de Jesus.